E trazemos para você agora uma entrevista aqui no programa. Vamos conversar com o deputado federal Capitão Derrite para falarmos sobre a atuação dos policiais militares no cumprimento dos decretos agora durante a pandemia. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Uma boa noite. Boa noite, Vitor, Augusto, Zé Maria, Ana e Fiuza. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Deputado, houve um episódio muito emblemático no final de semana, que foi o caso da morte do soldado Wesley em Salvador, na Bahia. Ele se revoltou contra as determinações que vinha sendo obrigado a cumprir, determinações essas vindas do governador Rui Costa, do PT, e isso reacendeu esse debate sobre qual o papel dos agentes de segurança no cumprimento desses decretos. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Os oficiais deveriam ou poderiam, eventualmente, se recusar a cumprir ordens que considerem inconstitucionais, deputado? Olha, Vitor, é uma linha muito tênue que existe no Brasil hoje e isso está recaindo diretamente para as forças de segurança. E por que eu falo isso? A gente tem que fazer uma retrospectiva do que aconteceu, o que está levando esse estado tão conflitante que nós estamos vivendo. Primeiro, com a decisão da Suprema Corte, que tirou a autonomia e o poder do presidente da República, e, de fato, dizer o que é serviço essencial, de quando iria haver algum tipo de restrição das atividades comerciais e fechamentos de comércios, e passou esse poder para as mãos dos governadores e prefeitos. Então, no meu ponto de vista, isso foi o início dessa crise que está culminando agora com a ação das forças de segurança. Passado por isso, os governadores e prefeitos estão legislando via decreto. No meu ponto de vista, são decretos inconstitucionais. Quem tem poder, inclusive está no artigo 137 da Constituição Federal, para restringir a liberdade de ir e vir das pessoas é somente o presidente da República, através da decretação do estado de sítio, e isso corroborado com a decisão, com o aval do Congresso Nacional. Isso não aconteceu. E aonde que a corda está estourando? Está estourando na mão do Guarda Civil Municipal, do policial militar, do policial civil, que está se vendo como massa de manobra, né, por vezes na mão de governadores e prefeitos, que querem sim realizar essa restrição, mas querem ficar como bonzinhos, né? Olha, não fui eu que fiz a lei, assim, tem que restringir, tem que decretar um lockdown. E o policial militar que está na ponta da linha, ele não entrou na polícia para isso. Falo por mim e por milhares de policiais de todo o Brasil. O policial entrou para prender criminoso. E é o que eu venho pedindo para os policiais, para os guardas civis municipais. Não se deixem serem usados como massa de manobra por meio desses decretos e ajam sempre com bom senso. Existe uma diferença muito grande entre aquele profissional que está saindo para a rua para trabalhar, para levar um sustento para a família dele, que essa é a realidade de 80%, 90% da população brasileira, e existe a diferença daquele que está promovendo festa clandestina, baile funk. Esse sim deve ser coibido, mas a polícia não pode perder nunca isso da sua vista, que a polícia tem que estar do lado do povo. A nossa razão de existir é defender, servir e proteger a sociedade. Guilherme Fiuza. Deputado, sobre as circunstâncias dramáticas, né, do caso da morte do soldado Wesley na Bahia, no Farol da Barra, como se ouviu aquela situação, né? Eu acho que certamente há uma investigação em curso para saber as circunstâncias no momento exato em que ele foi abatido, essa é a palavra. O senhor acha que houve, de fato, a necessidade da reação dos demais integrantes lá do BOPE em relação ao que estava fazendo o soldado? Fios, é uma resposta bem difícil, mas eu vou me arriscar aqui a minha opinião. É difícil analisar de longe porque a gente não participou, mas eu participei de diversas ocorrências que eram verdadeiras crises, né? E a gente chama de doutrina de gerenciamento de crises na Polícia Militar. Eu vou relembrar um caso que ficou emblemático em São Paulo do sequestro da garota Eloá, onde por diversas vezes o sequestrador ele aparecia lá na janela. Houve a oportunidade de realizar o tiro de comprometimento, conhecido como tiro de sniper. Isso não aconteceu lá no passado, inclusive por ingerência política na época. Só que foi o contrário. Olha, não vamos atirar nele porque pode ter reflexo político negativo. E nesse caso, o que se priorizou, isso se tornou uma doutrina dentro do gerenciamento de crise, dentro de ocorrências com reféns, ocorrências graves como essa do soldado Wesley. Qual é a doutrina que foi criada? De vencer pelo cansaço e priorizar a alternativa tática da negociação.
Então vamos cansar aquele indivíduo que está ali, em tese, cometendo um delito, um infrator da lei, vamos cansar e cansar, priorizando a negociação, até que ele desista, até que a gente convença ele de largar a arma. E a gente acabou vendo que lá na Bahia, essa alternativa tática da negociação, ela não ficou por tanto tempo sendo utilizada. Não sei se houve o disparo em legítima defesa por parte dos policiais que estavam atuando lá. Não sei se realmente o policial disparou contra os policiais. Isso, como você bem colocou, Fiuza, vai ser apurado no inquérito policial militar que vai ser tocado lá, presidido pela Polícia Militar da Bahia. Agora, a gente esperava que, como é feito para o criminoso, eu trouxe aqui à baila um caso que ficou conhecido do caso do sequestro da Eloá, que a negociação perdurasse por mais tempo, era isso que eu esperava. E outra coisa que a gente tem que parar para pensar, o que será que levou esse policial a estar nesse estado que ele está psicologicamente doente? E será que, como o Wesley, nós não temos mais milhares de policiais trabalhando no Brasil? Eu falo para vocês que sim, vários policiais estão trabalhando dessa maneira, com péssimos salários, péssimas condições de trabalho, recebendo ordens absurdas para prender trabalhadores, coisa que ele não entrou na polícia para isso, e isso pode acontecer, e espero que não aconteça, mas se acontecer novamente, para mim não será novidade. A Polícia Militar está no seu limite, as forças de segurança estão no limite. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, deputado. É uma pena, né, que as nossas forças policiais não tenham uma autonomia maior em relação a esse poder de decisão de não cumprir ordens inconstitucionais, né? Aqui na Califórnia, eu sempre trago esse exemplo, várias forças policiais aqui estão aí recusando cumprir ordens executivas inconstitucionais assinadas pelo governador, mas eu queria pegar esse gancho no que o senhor acabou de falar em relação às condições que nossos policiais estão trabalhando. Está difícil para todo mundo, economicamente, psicologicamente, e eu imagino para as nossas forças policiais. Eu queria perguntar ao senhor se há uma intensificação ou se há algum plano de intensificação para um apoio psicológico para esses policiais dentro de uma pandemia aí, né, global, histórica, e que está atingindo todos de uma maneira muito profunda, e principalmente aqueles que são treinados para servir a sociedade, e aí vem em vários eventos de confronto, infelizmente, até confrontos físicos, né, com cidadãos particulares. Existe aí algum plano para ter um reforço psicológico para as nossas forças policiais? Infelizmente não, Ana. Isso é um problema que vem acontecendo. Vou trazer um dado para vocês. Só da Polícia Militar de São Paulo, nos últimos 5 anos, o índice de suicídio na Polícia Militar de São Paulo aumentou 300%. Então, isso vem nos preocupando e muito. Eu tive recentemente com a ministra Damares, levando esses dados para ela, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, algum programa especial para atendimento dos policiais. Então, é uma grande preocupação nossa. E com relação à primeira análise sua, falando da autonomia, até da independência da atuação das polícias frente a ordens absurdas, decretos inconstitucionais, é importante eu pautar aqui para vocês que eu apresentei um projeto de lei, é o PL 87 de 2020. O que fala esse projeto de lei? Que o comandante-geral das polícias de todo o Brasil, das polícias militares, dos bombeiros militares, ele seria escolhido pelos governadores dos estados através de uma eleição dentro da instituição. Essa eleição teria uma lista tríplice, o governador escolheria o comandante-geral dentro dessa lista tríplice. E esse comandante-geral teria 2 anos de mandato. Isso daria autonomia para o comandante-geral, de fato, liderar a instituição, e a Polícia Militar de São Paulo, de Rio de Janeiro, de qualquer estado, passaria a ser, de fato, um órgão de Estado e não um órgão de governo, porque é o que são hoje. Na verdade, o comandante-geral lá é colocado politicamente para cumprir as ordens do seu governador, ele não contesta. Se ele contestar no dia seguinte, ele está fora. Então, isso seria uma alternativa para que a gente tivesse uma polícia mais próxima do cidadão, não cumprindo ordens absurdas e com autonomia para defender a sociedade. Estamos ouvindo aqui o deputado Capitão Derrite. A próxima pergunta agora é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, deputado. É um prazer falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is.
Deputado, ontem mesmo eu falei sobre esse alto preço que o país paga por não cuidar da saúde mental das pessoas, né? E principalmente profissões estressantes, como policial militar, policial civil também. E não há um atendimento específico para a saúde mental, mesmo nestas profissões estressantes, né? Então, acho que paga realmente um preço muito alto. Mas a minha pergunta vai na base desse debate. Eu não estou entendendo essa divisão que se deu. Alguns colocam o soldado executado lá na Bahia como um herói, outros colocam como uma pessoa que atirou contra colegas e que estava surtado a ponto de jogar, inclusive, material de camelô, uma bicicleta no mar. É isso mesmo? É uma luta aí entre herói ou bandido, o profissional lá da Bahia que foi executado? Eu enxergo eles, primeiro uma satisfação falar contigo novamente, eu enxergo ele como uma vítima. Ele foi vítima e não suportou. Nitidamente ele estava ali abalado psicologicamente, ele viajou 6 horas com um veículo particular, ele precisava, ele quis chamar a atenção, ele precisava de ajuda e com certeza absoluta o fato de estar sendo utilizado durante o período de pandemia a cumprir prisões ou intervenções em trabalhadores, isso acho que foi o limite para ele, a gota d'água ali naquele copo que já estava prestes a transbordar. Como você bem mencionou, a atuação por si só ela não é fácil. Quem escolhe essa profissão, de fato, tem que ser um vocacionado, não é um simples emprego arriscar a sua vida diariamente. Mas eu não enxergo ele nem como um herói e nem como um bandido, eu enxergo ele como uma vítima que talvez pudesse ter sido ajudado por ou algum colega de farda ali durante o dia a dia, ou por um comandante direto que percebeu o estado emocional dele abalado. Agora, maiores informações a gente vai saber após a apuração do inquérito policial militar e nos resta entender o cerne do problema e tentar ajudar a nossa tropa e evitar que nós deixemos aí que essa narrativa ganhe corpo, evitar que as polícias, as forças de segurança sejam utilizadas como massa de manobra, que a reflexão que eu faço é a seguinte, eu estou pensando lá na frente, a quem interessa colocar a polícia militar, a Guarda Civil Municipal contra o povo? Só interessa àqueles que querem ver o Brasil virar uma Cuba ou uma Venezuela. Eles já tentaram há muito tempo desmilitarizar as polícias, acabar com a polícia militar, queremos o fim da polícia militar. Podem perceber que esses que sempre pregaram isso, eles estão quietinhos, eles estão gostando da crise que está sendo instalada. E a minha missão aqui é sempre orientar os policiais, principalmente os meus irmãos de farda, a agirem com bom senso. Nunca se esquecerem que a nossa razão de existir é prender criminoso e não trabalhador. Augusto Nunes. Deputado, eu estava aqui olhando um decreto que foi assinado pelo prefeito Edinho Silva, de Araraquara, e ele estabelece um programa de pontuação para quem ajudar a combater a pandemia de coronavírus. E ele diz o seguinte, ele conta pontos para fixar a gratificação. Sim, ato de fiscalização, 1 ponto. Ato de fiscalização de pessoa física, 2 pontos. Ato de fiscalização de pessoa jurídica com capacidade de atendimento simultâneo superior a 30 pessoas, vale 1,5 ponto. Ato de fiscalização em razão de aglomeração, 1,5 ponto. Ato de aplicação de penalidade, 1,5 ponto. Essas atribuições não são de polícia, deputado? Isso é um absurdo, né, Augusto? Isso que o prefeito Edinho, inclusive do famoso Partido dos Trabalhadores, né? Esse cidadão aí, que é o prefeito de Araraquara. Isso é um absurdo. Ele está fazendo nada mais do que estimulando o caos que já está instalado. E o recado que eu dou, Augusto, para quem tem o poder de fiscalização, o poder de polícia, de fato, de intervir nessas ações, nunca se esqueça que quem vai sentar de frente com o Poder Judiciário daqui a alguns anos, em razão dessas atitudes agora no período da pandemia, serão vocês, você, Guarda Civil Municipal, você, policial militar, e pode ter certeza que ninguém estará ao seu lado, nenhum prefeito, nenhum governador, sequer vão te pagar um advogado para te defender. Eles vão virar as costas e você vai estar sozinho. Então, é mais um absurdo, eu não sabia desse decreto, vou até procurar me inteirar sobre esse decreto da cidade de Araraquara, porque é um verdadeiro absurdo.
É um decreto que foi assinado dia 26 e que vai entrar em vigor amanhã. Quer dizer, então, se ele não... Ou ele está interferindo em atribuições da polícia, ou ele está estimulando a delação, ou as duas coisas. Ou as duas coisas, e pior, né? A gente não vê isso acontecer contra o... Por que ele não faz um decreto estimulando a denunciar o traficante, ao cara que rouba o trabalhador no ponto de ônibus pela manhã? Está estimulando a denunciar o trabalhador que está saindo para a rua para sobreviver. Deputado, me permita mudar rapidamente de assunto. Queria aproveitar a presença do senhor aqui no programa para tratar de uma proposta que o senhor apresentou, que é sobre a mudança na forma de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sei que o senhor está trabalhando em um projeto aí para alterar justamente essa indicação, que hoje é feita pelo presidente da República, pelo projeto do senhor. Deputado, só para a gente fechar, como seria essa indicação a partir de agora? É uma proposta de emenda à Constituição, alterando a Constituição, o artigo 101 da Constituição Federal, no quesito onde o presidente da República escolhe os ministros do STF. Eu estou alterando para deixar condicionado a membros da magistratura, Ministério Público e também advogados. Por quê? Mais ou menos como funciona no STJ, como funciona nos tribunais dos estados. Por que eu estou fazendo isso? Hoje nós temos o Bolsonaro. Então, quem é conservador, em tese, vai falar, poxa, o presidente Bolsonaro vai nomear um conservador. Só que vamos analisar a história recente do Brasil. Nós temos ministros que foram advogados de partido, ministros que foram advogados de MST ou advogado de MST. Nós temos ministros que foram filiados a partidos políticos. Eu estou, inclusive, incluindo nessa proposta de emenda à Constituição a proibição de filiação partidária anterior, deixar bem amarrado as carreiras jurídicas para que a gente consiga, a médio e longo prazo, ter uma Suprema Corte sem vínculos políticos e sem nenhum tipo de dívida, de favores de quem nomeou e vai julgar favorável a algum grupo político ou especificamente alguma pessoa. Infelizmente, sabemos que é a realidade no Brasil, na nossa Suprema Corte. Muito bem, ouvimos aqui o deputado federal Capitão Derrite, em entrevista aqui aos Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, viu, deputado, pela presença aqui no programa. Uma boa noite ao senhor, até uma próxima. Obrigado a todos, sempre um prazer participar. Obrigado.